A ansiedade generalizada não é o que nós vemos por aí, onde a pessoa que sofre com vários tipos de crise de ansiedade, como síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo ou mesmo a fobia social. Ela está associada com uma preocupação angustiante de muitas situações corriqueiras da vida. Essa ansiedade ela é específica, tem suas próprias características, assim como os outros transtornos de ansiedade. E tem suas raízes, muitas vezes, quando nós ainda somos crianças. Então, através de um excesso da superprodução dada pelos pais, por exemplo. Porém, ela só vai se manifestar na nossa vida, na sua vida, quando você estiver adulto, ali por volta dos 30 anos, causando prejuízos para a pessoa no seu trabalho, como aquela sensação de cansaço muito grande, a perda de memória, o famoso deu branco, inclusive por achar que está perdendo a razão de alguma maneira. É claro que esses sintomas isolados, eles assim só, eles não vão dizer muita coisa se você tem ou não tem esse transtorno. E eu não recomendo, muito menos vou recomendar você de você querer concluir isso sozinho, porque isso pode piorar seu quadro caso você realmente esteja sofrendo com esse mal. Por isso, durante esse vídeo, você vai aprender comigo como que esse transtorno impacta a sua vida e os seus resultados. Como que aquela vontade ali, aquela falta de vontade de sair para o trabalho ou para abrir o computador porque você se sente muito cansado. Quais são aqueles primeiros sintomas que aparecem ali quando indica que você precisa investigar melhor esse transtorno antes dele começar realmente a prejudicar a sua rotina? Como são as perturbações de sono que vão acabar refletindo durante o seu dia, bem como algumas sugestões para você evitar uma crise. E afinal, por que e o que é generalizada então? Então fica comigo até o final desse vídeo para você descobrir que você não está ficando louco, mas que provavelmente está só perdendo a memória devido a uma sobrecarga das suas preocupações. Bom, essa ansiedade ela é mais comum e mais recorrente nas mulheres, sendo que nas mulheres acontece 2 vezes mais do que nos homens. Por isso que é bom as mulheres prestarem bastante atenção nisso aqui e os maridos ficarem atentos às suas esposas. Não tratar esse transtorno vai ser um problema para vocês. Pode causar prejuízo no casamento, nos relacionamentos em geral. E principalmente pela falta de conhecimento do que está acontecendo com a outra pessoa. Os principais sintomas dessa ansiedade, elas estão relacionadas com esse excesso de preocupação, como episódios ali que vão acontecer num período de 6 meses e que a pessoa acaba tendo um prejuízo real nas suas funções rotineiras. Essa preocupação ela acaba costumando ser relatada como impossível de ser controlada. Ela normalmente vem associada com alguns sintomas físicos, como, por exemplo, inquietação, os nervos à flor da pele ali, que a pessoa sempre sentiu nervosa, a fadiga, que é bastante comum, a dificuldade de concentração, que é o deu branco na mente, igual eu comentei no começo do vídeo, aquela irritação demasiada, uma pessoa muito irritada, aquela tensão muscular, a pessoa aperta a mandíbula, aperta os punhos, e as perturbações do sono, que é a dificuldade de manter o sono. O sono insatisfeito ou aquele sono inquieto, a pessoa dorme, acorda, enfim. Então, partindo para os efeitos práticos. Uma pessoa que sofre com essas atividades rotineiras, ela fica se preocupando de uma forma desproporcional e causando uma expectativa angustiante com esses afazeres em geral que ela tem. E quais são os resultados que esses afazeres vão gerar. Então, é como se no trabalho, né, você está ali no trabalho, está preocupado se os projetos estão indo bem ou não, se as suas atividades diárias ali elas estão atrasadas, alguns e-mails que você esqueceu de responder. Você começa a cultivar, por exemplo, um medo de ser demitido. Você não está levando uma vida saudável, mas quer ter saúde física. O dinheiro disponível no mês já está mal dando para pagar as contas ali, você fica preocupado ali também com a sua saúde, com a saúde da sua família, e por aí vai. Você vai somando preocupações ali e você não consegue ter uma ação efetiva em cima dessas preocupações e a sua angústia começa a aumentar em cima disso. E para complementar isso, não existe nenhum dado real que indica a possibilidade dessas coisas acontecerem.
Você não tem nenhum episódio no seu trabalho, por exemplo, que está indicando que você pode ou não ser demitido. Não tem nada ali que indique isso e você está preocupado com isso. Então, essa é uma das características dessa ansiedade generalizada. São várias preocupações. Então, se você coloca, por exemplo, as pessoas que preocupam com coisas de pouca relevância. Por exemplo, se você pega a limpeza da casa, não atrasar compromissos, são coisas que normalmente têm pouca relevância, assim, no geral. E falando assim, parece pouco, mas na realidade, para essa pessoa que sofre com ansiedade generalizada, ela tem uma angústia real mesmo em cima dessas situações, que a gente não pode desprezar. A gente não pode desprezar como terapeuta, a gente precisa avaliar isso de fato. Então, se essa pessoa, elas pegam essas situações corriqueiras e elas começam a ficar angustiadas por isso, inquietas desproporcionalmente, pensando, por exemplo, eu vou ter que receber visita, se eu tiver que receber visita, minha casa não está arrumada, mas não tem nenhuma visita agendada para ela receber e ela continua ainda assim com essa preocupação angustiante, com aquele sentimento de que algo está errado, né? Alguém que está vendo esse vídeo, por exemplo, neste momento, pode estar preocupado porque não limpou a casa e, em consequência disso, começa a sentir uma inquietação, uma irritação, uma tensão muscular em cima disso, porque já começou realmente a se preocupar pelo fato de que você não limpou a casa e agora está vendo esse vídeo. Então, se você percebe que isso é importante e que você está se sentindo inquieto mesmo, é um sinal de que você pode estar ali, né, tendo os princípios de uma ansiedade generalizada. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando e você começa a pensar no relatório que você deveria escrever, e aí você não consegue se concentrar nesse relatório que você deveria escrever porque você está pensando que sua casa está bagunçada e quando você chegar do trabalho você não vai conseguir arrumá-la. Então, assim, essas preocupações elas vão só crescendo, crescendo e você não consegue controlar. É uma coisa muito impulsiva, digamos assim. Então, as preocupações elas são tão numerosas que o pensamento é recorrente, ele começa a acontecer do tipo, nossa, será que eu estou ficando louco? Eu estou pensando inúmeras coisas ao mesmo tempo. E entre estar louco e ansioso, ele tem um abismo muito grande ali. É muito. São situações completamente distintas, né? Então você não tá louco, você tá só preocupado demais, você tá com uma preocupação excessiva em cima das situações corriqueiras da sua vida. Bom, e você lembra quando eu falei do prejuízo real? Pois é, o prejuízo real, ele é o seguinte, a pessoa ela perde a concentração nas suas atividades rotineiras no geral, por conta da preocupação excessiva. Ela não consegue concluir mais nada. Ela não vai fazer nada mais. Ela pode, inclusive, acabar descontando nos seus colegas de trabalho, no marido, na esposa, nos filhos ou nos amigos. Então, esses são um dos prejuízos que a pessoa começa a sentir realmente quando ela começa a ter uma ansiedade generalizada. O outro prejuízo que pode acontecer é os relacionamentos como um todo, na família, e o pior, assim, né? Isso pode levar ao isolamento da pessoa, pode levar ao seu isolamento e pode agravar ainda mais esse quadro que já está complicado. Né? Isso vai transformar essa ansiedade em uma depressão. Então, quando a ansiedade ela não é patológica, quando ela não é uma doença ainda, todas essas preocupações que a gente comentou aqui agora, elas podem ser gerenciáveis, elas podem ser adiadas, de acordo com uma mudança de prioridade que você vai fazer ali, por exemplo. Né, sem causar realmente um prejuízo para essa pessoa. Então não tem problema eu limpar a casa outro dia, por exemplo, não tem problema eu reagendar esse compromisso aqui porque surgiu uma outra prioridade mais importante. Então, já na ansiedade generalizada, essas preocupações elas são disseminadas, elas se intensificam, e elas ficam angustiantes, e elas tendem a se prolongar com uma maior duração. E isso ocorre sem a pessoa perceber, sem aviso prévio ali. Então, por isso que ela é generalizada. Porque quanto maior for a quantidade das preocupações que essa pessoa tem, mais os sintomas vão favorecer para que ela tenha essa ansiedade generalizada. Essa pessoa ela não consegue não pensar em não tem problema eu limpar a casa outro dia. Para ela não existe essa possibilidade. Então, a pessoa
acaba se preocupando ali com várias coisas, com o trabalho, com a família, com os amigos, com a saúde, com a vida espiritual, com as finanças, com o pet da casa, com a economia do país. E assim, e não para mais. Quanto mais itens ela coloca para se preocupar, mais a chance dela aumentar e desenvolver um quadro patológico, que é virar uma doença mesmo. Bom, os tratamentos para esse transtorno mental, para essa ansiedade generalizada, eles vão variar de acordo com a intensidade que a pessoa se encontra. Ela é um espectro. Ela tem intensidades baixas, né, médias e graves. Então, para os casos mais leves, a pessoa ainda não chegou a ver prejuízo na vida dela. Ela não viu uma queda de produtividade, ela não está tendo perda de memória ou perda de concentração, mas já existe aquela angústia, aquela inquietação, aquela coisa que não vai embora, que ela não consegue tirar. E aí, alguns ajustes ali na rotina já vão ajudar demais essa pessoa, para esses casos mais moderados. Então, assim, perdão, não para os casos mais moderados, para os casos mais leves. Então, um ajuste ali, aqui na rotina, já ajuda, um planejamento que seja. Né? Então, para os casos mais moderados, agora sim, para os casos mais moderados, a gente já começa a ver um prejuízo na produtividade, né? Nos relacionamentos com a família. O número das preocupações elas já são mais elevadas. E é preciso realmente ali uma terapia, um bom profissional para acompanhar essa pessoa e orientar essa pessoa. Já nos casos mais graves, a pessoa ela pode não querer sair de casa realmente. O quadro ali pode acabar contribuindo para evoluir para uma depressão, porque aí começa a ficar muito mais sério. Né? E pode ser que, inclusive, o uso de medicamentos ele comece a ser avaliado. Então, o tratamento aqui já partiria para um psiquiatra em conjunto com o terapeuta. E, pessoal, antes de falar sobre as práticas para aliviar esses sintomas, se aqui está fazendo sentido para você, se você está gostando do nosso conteúdo, clica no like do vídeo e nos ajude realmente a entender se nós estamos fazendo um bom trabalho. Bom, vamos lá. Então, para aliviar esses sintomas, algumas mudanças na rotina já vão fazer uma diferença gigantesca. Então, eu já citei, mas vamos citar de novo. Como você organizar e planejar o seu dia. Você vai colocar prioridades no seu dia das atividades que você precisa fazer, o tempo que você vai dedicar para cada uma delas, e seguir esse planejamento. Só de fazer isso, você já ajuda muito, já te ajuda demais, porque vai criar uma ordem no seu dia, vai criar uma ordem nos seus pensamentos, certo? Beleza. Uma outra prática que dá para se aplicar muito rápido é a prática de atividade física ao ar livre. Ela te ajuda a melhorar a sua respiração, a se conectar com o presente, que ao invés de você ficar buscando ali preocupações futuras, né, você está ali concentrado na sua atividade física. E as preocupações futuras elas são um rompimento com a realidade. Né? Então, ao exercitar o seu corpo, você libera uns neurotransmissores de recompensa e felicidade. Vai relaxar ali sua musculatura logo depois e vai aliviar parte daqueles sintomas físicos que você estava sentindo, né? Aquela tensão toda ali, né? Muscular. Um outro ponto que pode ajudar bastante é melhorar a sua alimentação, seus hábitos, evitar a cafeína. Como a cafeína ela é um estimulante, as suas preocupações já estão muito grandes ali. Você vai lá e pá, toma uma xícara de café e suas preocupações já estão muito grandes. Então ela vai começar a potencializar aquelas preocupações que você já tem ali. E aí você começa a querer, sei lá, buscar, a sua mente vai acabar buscando outras preocupações. Então, você comer, por exemplo, alimentos mais saudáveis, como carnes, ovos, legumes, vão ajudar você a manter um equilíbrio hormonal, sendo que esse caso, esse desequilíbrio hormonal, é uma das principais causas de transtornos mentais na atualidade. A deficiência de nutrientes importantes, como a vitamina B12 presente na carne, que ajudam a sintetizar os neurotransmissores que eu citei agora há pouco ali na prática das atividades físicas, certo? Então, pessoal, essas práticas aqui, para você que ficou aqui comigo até o final, não se esqueça, né, de se inscrever no nosso canal, pois nós estamos produzindo aqui muitos outros conteúdos de valor como esse, eu tenho certeza que você não vai querer perder nenhum deles. Inclusive aqui no canal você vai encontrar um vídeo com essas práticas que eu citei aqui, com mais detalhes, caso você sentir que uma crise se aproxima, por exemplo, existem maneiras de você se reconectar ali com o presente, sentir uma melhora significativa nesses sintomas que você tá sentindo, e aliviar essa expectativa excessiva e angustiante que você sente, né?
em cima das variáveis que você não tem controle. Então, dá uma conferida no vídeo, o link está aqui na descrição. Um abraço.